Boa noite, irmãos. Nossa devocional dessa noite. Mais uma vez juntos aqui orando, clamando ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós nesses dias, em todo o tempo, nas nossas dificuldades. E hoje eu quero meditar com os irmãos no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos de 1 a 11. João 8, de 1 a 11, a história da mulher adúltera. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Essa passagem da palavra de Deus, ela nos ensina sobre a misericórdia do nosso Deus, a misericórdia de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós cometemos erros na nossa vida, nós pecamos, e a tendência é que quando nós olhamos para Jesus e vemos o quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores, nós sintamos a culpa pelos nossos pecados e até um certo receio em nos aproximar do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ou seja, Ele olha para nós, Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele não nos julga ou não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. E isso é verdade para todos aqueles que recebem Jesus como Salvador nas suas vidas. A Bíblia diz que a partir do momento que nós recebemos Jesus, quando nós pecamos, nós podemos então confessar os nossos pecados. Ele nos perdoa os pecados, Ele apaga as nossas transgressões. E a Bíblia diz então que Ele joga no fundo do mar, de onde nada mais pode ser tirado. Nessa história, Jesus demonstrou a sua misericórdia para com essa mulher. Ela estava prestes a ser morta pela mão daqueles outros pecadores, escribas e fariseus, porque eles não estavam interessados na lei, eles não estavam interessados na mulher, nem no ensino de Cristo. O que eles queriam era armar uma situação para apanhar Jesus. Se ele perdoasse e absolvesse aquela mulher, ele estaria então em oposição ao que a lei de Moisés ordenava. E então poderia se argumentar de que ele estava fomentando as pessoas a cometer um adultério. Mas se ele condenasse aquela mulher à morte, ele também estaria tomando para si uma atribuição do governo romano, porque os romanos haviam então retirado dos judeus o poder de infligir penas capitais, pena de morte. Mas Jesus então se vê naquela situação. É fato que aquela mulher traiu seu marido, porque quando ela além de ter sido pega em flagrante adultério, ela não diz nada quando ela é acusada por aqueles homens, né? Ela não se defende, ela sabe que ela está errada, ela se sente então condenada, ela sabe que ela foi apanhada no seu pecado. Mas aqueles acusadores são então cruéis.
E eles não estavam motivados pelo amor a Deus, pelo zelo pela justiça, nem pela paixão pela pureza e pela santidade, nem pela indignação contra o pecado, mas eles queriam apenas forçar Jesus a dizer algo que pudesse servir de base para a sua prisão, para a sua condenação e para a sua morte. Eles usavam a autoridade que eles tinham para condenar e não para restaurar. Eles não se importavam com aquela mulher, nem com a família dela. Ela era apenas uma peça num jogo sujo que eles estavam fazendo contra Jesus. Mas Jesus agiu com misericórdia. E o que prova nesse texto pra gente que Jesus agiu com misericórdia? Primeira coisa, Jesus disse: só quem está livre de pecado tem o direito de exercer juízo sobre as falhas alheias. Quando ele disse para aqueles homens: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele estava dizendo para aqueles homens o seguinte: vocês são tão pecadores quanto essa mulher, e não tenho direito de julgá-la, nem de condená-la. Eu tenho, porque eu não tenho pecado. Jesus já havia advertido, no Sermão do Monte, que nós não devíamos julgar os outros para que não sejamos julgados. Ele falou que nós vamos ser julgados com a medida em que nós julgamos. Ele alertou acerca do perigo de tirar o cisco do olho do outro enquanto nós temos uma trave no nosso olho. Muitas vezes, irmãos, nós somos críticos, nós somos intolerantes com os outros, mas somos complacentes com nós mesmos. Jesus usa duas passagens para mostrar que as testemunhas de um crime devem ser as primeiras a tirar a pedra e não devem ter, então, participação naquele crime. Era assim que a lei de Moisés falava. Mas Jesus, então, diz para aqueles homens: olha, vocês não têm o direito de acusar essa mulher, porque vocês ainda não corrigiram o pecado que existe em vocês. Nós devemos partir do pressuposto, irmãos, de que nós devemos, para nos apresentar diante dos outros, para pregar o evangelho, para mostrar às pessoas o quanto Jesus abomina o pecado, o primeiro lugar onde o pecado não pode habitar é na nossa própria vida. Nós precisamos lutar contra o pecado, nós precisamos resistir com a nossa carne até o sangue para vencer o nosso pecado. E aí sim, nós poderemos não julgar os outros, nós poderemos ensinar para os outros como a vida que Jesus deseja que seja vivida. Jesus aqui repreende aqueles homens no sentido de que ser crítico, ser cruel com o outro, não é uma atitude de um cristão, mas sim ser misericordioso, como Jesus foi. Jesus olhou para aquela mulher, ele sabia que ela tinha pecado, ele sabia que ela estava errada, mas ele disse: olha, você não vai ser condenada e morta por pecadores como você. Você não deve ser julgado por homens que cometem pecados tão graves quanto o seu. O segundo ponto que demonstra, então, a misericórdia do Senhor Jesus é que ele rasga o véu e demonstra o pecado daqueles homens, daqueles acusadores, E ele poderia até tornado público o segredo de cada um daqueles homens, mas ele não fez isso. Ele simplesmente disse: olha, vocês só vão poder apedrejar essa mulher se no coração de vocês nunca tiverem desejado fazer algo parecido com o que ela fez. E ele está dizendo então para aqueles homens: ela está envergonhada, ela está sem coragem de levantar o rosto, ela reconhece a sua culpa. Vocês não, vocês agem como se não tivessem pecado, vocês agem com indiferença para com aquela mulher, e eles estavam com tanto ódio no coração que estavam então tentando matar Jesus. Então Jesus disse: olha, vocês devem olhar com misericórdia e entender que todos erramos e todos precisamos da graça de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o terceiro ponto que demonstra a misericórdia do Senhor Jesus é que ele não esmaga a cana quebrada. Ele valoriza a lei, ele entendia isso, ele expõe a gravidade do pecado daquela mulher, ele não é tolerante com o pecado daquela mulher, porque ele fala para ela: vai e não peques mais. Mas ele ama ela como uma pecadora que ela é, porque ele também deseja restaurar a sua vida. Então Jesus aqui nos ensina 3 verdades: a lei é santa, o pecado é maligno, mas o amor dele pelos pecadores é infinito. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar.
perdoar. A mulher merecia morrer, mas ele usou o seu poder para restaurar a vida daquela mulher. E é claro que a gente sabe que essa atitude de Jesus não é um salvo-conduto para o pecado, porque Jesus não condenou a mulher, mas ordenou que ela então abandonasse o estilo de vida pecaminoso que ela tinha. Jesus disse para ela: você precisa mudar o seu comportamento, a sua mente, a sua conduta. Mas ele disse: nem eu tampouco te condeno, porque eu não vim para te condenar, eu vim para te perdoar, para justificar os seus pecados, e eu posso fazer isso. A misericórdia do nosso Deus, irmãos, é a causa de nós não sermos consumidos. É isso que a Bíblia nos diz. Porque se ele nos tratasse como aqueles homens trataram aquela mulher, se ele olhasse para nós e dissesse: eu vou condenar vocês pelos seus pecados, nós já estaríamos mortos. Mas ele olha para nós e diz: olha, eu poderia condenar você pelo seu pecado, mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou te justificar, eu vou te salvar, eu vou te dispensar graça e misericórdia. E a única coisa que eu peço de você é que você vá e não peques mais, que você mude a sua mente, que você mude o seu comportamento, que você entenda que deve dominar o pecado na sua vida. Por último, o quarto ponto que mostra a misericórdia do nosso Deus é que ele restaura a dignidade daquela mulher. Somente Jesus tinha condições morais de condenar aquela mulher, mas ele escolheu dar a ela uma oportunidade de se arrepender. Ele não diminuiu a gravidade do pecado, não tratou o pecado com leviandade, mas ele não mandou a mulher para casa como se nada tivesse acontecido. Ele disse: vai e não peques mais. A natureza do verdadeiro arrependimento não é o arrependimento e novamente o arrependimento, mas é o arrependimento com frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento verdadeiro, ele é mais que um sentimento, ele é a decisão firme de abandonar o pecado. O perdão de Cristo, em sua graça, não é uma desculpa para pecar, porque Jesus aborrece o pecado. Ele abriu uma avenida de obediência para aquela mulher. Ela vai embora livre, perdoada, restaurada, com dignidade. E nós devemos entender que uma prova da nossa santidade é a gente usar de misericórdia para com as outras pessoas, porque Cristo usa de misericórdia para conosco. Nós devemos olhar para as pessoas ao nosso redor, irmãos, e entender que a maioria delas não tem conhecimento do pecado em que vivem. E nós devemos entender que é necessário que as pessoas conheçam a Cristo, para que então sejam restauradas e possam ir viver as suas vidas sem pecar. É o nosso papel. O nosso papel é mostrar para os outros o quanto Jesus aborrece o pecado e o quanto ele quer restaurar a dignidade dos pecadores. Mas também é nossa responsabilidade combater o pecado da nossa vida, para que a nossa mensagem, para que a mensagem de perdão e de restauração que nós pregamos seja eficaz, seja compreendida da forma correta. Nós não temos o direito de acusar os outros, mas nós temos o dever de pregar a palavra de Deus e de ensinar a misericórdia de Deus para com os pecadores. Nós precisamos pensar a maneira como nós estamos vivendo e lidando com cada uma das situações. Nós vivemos num mundo onde existem diversas formas de pensamento e diversas tentativas de calar aquelas pessoas que querem ensinar o que Jesus deseja e o que é certo. Nós não podemos nos submeter a isso, mas temos que tratar as pessoas com amor, com misericórdia, porque fomos tratados assim, porque Cristo nos tratou assim. E que esse seja então o nosso objetivo, combater o pecado na nossa vida e ensinar as pessoas que elas precisam ir, mas restauradas, modificadas e não pecarem mais. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos falar com o Senhor. Nós temos muitos pedidos para apresentar diante do Senhor e é isso que nós vamos fazer nesse momento. Se você tem o seu pedido, coloque na presença do Senhor nesse instante e ore comigo para que o Senhor esteja então nos abençoando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela tua misericórdia.
Ó Deus, a tua misericórdia que se renova a cada manhã e que é a causa de nós não termos sido ainda consumidos. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos porque a tua misericórdia se manifestou de maneira grandiosa na pessoa de Jesus. E quando ele estendeu então a sua mão, ó Deus, muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas foram transformadas pela misericórdia de Deus. Ó Deus, muito obrigada porque Jesus olhava para os pecadores, ó Deus, e entendia o que eles precisavam de salvação, eles precisavam de libertação e de cura. E foi assim, ó Deus, que voluntariamente ele morreu na cruz no nosso lugar. E nós alcançamos dele tudo aquilo que precisamos para a nossa vida eterna, para a nossa salvação. Nós te louvamos, te exaltamos e te pedimos, Senhor, nos ajuda, que possamos combater o nosso pecado, que possamos resistir até o sangue contra o pecado, que possamos ser transformados a cada dia, que possamos ter a cada dia mais entendimento da tua vontade, da tua palavra, e que possamos olhar para os pecadores, ó Deus, com os olhos do Senhor, com misericórdia, com paixão, que possamos amar as almas perdidas e que possamos anunciar, ó Deus, que o Senhor é a solução para o pecado dos homens, da humanidade, que possamos dizer e provar com a nossa vida que o Senhor restaura, que o Senhor torna o indigno digno, que o Senhor perdoa, que o Senhor limpa de toda injustiça. Ó Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos demonstrou misericórdia, amor, graça, compreensão. Ó Deus, como é maravilhoso servir o Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós derramamos o nosso coração na tua presença, nós pedimos perdão. Ouve, ó Deus, ouve do céu o lugar da tua habitação, ouve e perdoa, ó Deus, ouve e restaura, ó Deus, ouve e opera, age no meio de nós sem tardar. Ó Deus, nesse instante nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja com os enfermos. Ó Deus, tem tantas pessoas enfermas, com dificuldades, sofrendo nesse momento, pessoas que são nossos amigos, nossos familiares, pessoas que estão longe de nós e que nós não conhecemos. Mas em todas essas vidas o Senhor tem um plano e está operando um propósito. Então, nesse instante, eu te peço pela vida da Ana Carolina. Ó Deus, tem misericórdia dela naquele hospital. Eu não sei, ó Deus, o que o Senhor tem reservado, mas eu sei que o Senhor tem aquilo que é melhor. Ó Deus, então nesse instante eu quero te pedir, faz a tua vontade na vida da Ana Carolina. Toma a vida dela nas tuas mãos. Ó Deus, e se o Senhor assim quiser, restaura e cura a Ana Carolina para a tua glória, para o louvor do teu nome, que o Senhor seja exaltado através desse milagre. Ó Deus, eu também te peço, ó Deus, pela vida do pastor Gilberto, que o Senhor esteja com o teu servo naquela UTI e que o Senhor possa abençoá-lo com a restauração da sua saúde, se assim o Senhor desejar, fazendo na vida dele o seu propósito. Te peço também pelo irmão Feliciano, naquela enfermidade de tanto tempo, que o Senhor esteja abençoando. A irmã do irmão José Ailton, a irmã da irmã Maria Onilda, a Regina. Ó Deus, toca na vida da Regina, faz uma obra completa na vida dela, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a vida da Regina. Ó Deus, eu também te peço, ó Deus, pelos nossos irmãos da igreja, ó Deus, irmã Kellen, irmã Marli, irmã Nilza, a irmã Conceição. Ó Deus, eu te peço para que o Senhor esteja abençoando o pastor, a irmã Helenita, a irmã Lucineide, todos os nossos irmãos com algum problema de saúde. Abençoa também a vida do Wilson, naquele tratamento, que o Senhor possa estar abençoando. Ó Deus, abençoa cada um, todos os enfermos, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, cuida de cada um, restaura a saúde de cada um. Ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão de poder, abençoando, ó Deus, aqueles que estão tristes,
enlutados, desesperançosos. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa tão sofrida nesse momento, que estão perdendo seus entes queridos. Tantas coisas, ó Deus, tem acontecido. Tem misericórdia. Abençoa aquela amiga da irmã Wélcia. Ó Deus, abençoa aquele homem que perdeu a sua mãe, o seu irmão. Ó Deus, abençoa também, ó Deus, a família da irmã Wélcia, o Rodrigo, o Daniel. Cuida da tua serva, cuida dos filhos dela, cuida do trabalho dela, da vida dela, do coração, da mente, da saúde. Cuida dela em todos os aspectos. Ó Deus, que o Senhor esteja presente com a irmã Wélcia, com a sua família, com a irmã Rose, com a sua família. Ó Deus, com a família do pastor Marcos, do pastor Nilo, do pastor Alcebiades, tantas pessoas que partiram, a pessoa também do pastor Luciano Sardinha, que está com Covid. Ó Deus, todas essas pessoas, cada uma com a sua dificuldade, cada uma, ó Deus, com um motivo, ó Deus, de luta, que o Senhor esteja com a tua mão de poder. Ó Deus, eu te peço também que o Senhor esteja abençoando com a tua graça as famílias, ó Deus, aqueles que precisam de trabalho, que o Senhor esteja abrindo portas. Abençoa, ó Deus, a irmã Kellen. Ó Deus, abençoa a Graziela, que está procurando trabalho, a Rosa. Ó Deus, todas as pessoas nesse momento, que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho para cada uma delas. Ó Deus, nos abençoa, ó Deus, no nosso dia a dia, provê sustento para as famílias. Ó Deus, e que naqueles lares e aonde ainda existem pessoas que não te conhecem, que não entenderam a sua misericórdia, que o Senhor possa abençoar nesse instante, que o Senhor possa despertar os corações e abrir os entendimentos, para que, ó Deus, as pessoas sejam transformadas e salvas pelo teu poder. Te pedimos pela irmã Maria de Fátima e sua família, suas filhas, seu neto, seu irmão, seu genro. Ó Deus, tua serva tem clamado e nós, junto com ela, clamamos pela salvação dessa família. Clamamos pela salvação da família do irmão Tim, pela salvação da família da irmã Helenita, pela salvação dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Te clamamos pela salvação dos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, de todos os familiares dos nossos irmãos que ainda não te conhecem. Te clamamos pela restauração daqueles que têm se afastado do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja vivificando o coração, tocando, ó Deus, na vida daqueles irmãos que têm achado desculpas, ó Deus, para não te adorar, para não te servir, para viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor não deseja. Ó Deus, que o Senhor toque nesses corações, que o inimigo não ache essa brecha, ó Deus, mas que o Senhor esteja, ó Deus, tocando os teus servos para que eles entendam a importância de continuar e permanecer firmes. Ó Deus, nesse instante que nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te bendizemos e queremos dizer que nós cremos, não só que o Senhor nos ouviu, mas que o Senhor está trabalhando no nosso favor. Ó Deus, nós cremos, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te pedimos, ó Deus, olha para o mais profundo do nosso coração, nos sonda, tira de nós aquilo que não te agrada e faz em nós conforme a tua vontade. Ó Deus, provê as nossas necessidades, seja o nosso protetor e o nosso defensor, esteja conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família e que você tenha um restante de semana abençoado na presença de Deus. Amém. Sou Barrabás, rebelde, preso, morrer foi sentença pra mim. Levado a Pilatos, fui posto ao lado dele. Alguns o chamavam de rei. E quando gritaram, crucifique-o, liberdade foi dada a mim. Qual ser humano culpado de nada?
pra alguém como eu, pra alguém como eu. Eu sou Tomé, por 3 anos o segui, vi todos os milagres e sinais. A tumba vazia está, dizem que está vivo, mas não consigo acreditar. Então na minha frente Jesus mostra cicatrizes em suas mãos. Qual ser humano abraça e ama quem duvida e questiona assim? Nem me pergunto se fui aceito, pois tirou meu medo e dor no Calvário, pra alguém como Meu nome é Pedro, conhecia e o amava, mas naquela noite eu falhei. Eu prometi que não o deixaria, minha vida estava pronta a oferecer. Mas em seu julgamento, aquecendo-me ao fogo, 3 vezes eu o neguei. Qual ser humano tem misericórdia com quem tropeça e cai? Não há quem mereça ou sozinho consiga, mas o perdão me abraçou no Calvário, pra alguém como eu, eu fui Barrabás, culpado e liberto. Fui Tomé, a fé restaurada. Eu fui como Pedro. Sim, tenho sido os 3. Qual ser humano puro e luta e sangra e salva quem precisa?